Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E como sempre, esse é o nosso vídeo de pré-abertura de mercado, que vai ao ar sempre às 7h15 da manhã de segunda-feira, na qual eu trago as notícias que movimentaram a semana, ações para se ficar de olho, análise gráfica do Ibov, dólar e criptomoedas, alguma coisa. E como sempre, se esse vídeo te interessa, deixamos de enrolação e vamos rodar a vinheta. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui, ora, sejam citados. Bom, mais uma semana forte em resultados. Tivemos, principalmente nessa semana, as empresas da área de telecomunicação, serviços em especial, varejistas, energia, entre outras. E como eu já havia mencionado há 2 semanas atrás, que eu tinha um certo receio que o desenvolvimento do cenário macro, em conjunto também com o ambiente interno, né, principalmente relativo ao ambiente político no Brasil, pudesse acabar azedando, né, o humor dos investidores e que com isso, no final das contas, os bons resultados acabassem não refletindo diretamente sobre o índice Bovespa. E foi exatamente isso que aconteceu. Segunda semana de bons resultados, a empresa apresentando, vamos dizer assim, resultados, alguns bem fora da curva, até pelo esperado no mercado. Porém, a Bolsa Brasileira encerrou a semana com uma queda de 1,32, que teria sido pior, só não foi pela pequena alta que teve na ordem de 0,40 na sexta-feira. Bom, olhando para, como sempre, entrada de capital estrangeiro, o que nós temos? No momento, mantém-se a posição comprada dos estrangeiros maior do que a posição vendida. Posição comprada em 121,300, ou melhor, 232 milhões, contra a posição vendida de 119,653 milhões. Da semana passada para essa semana tivemos mais uma pequena entrada de capital, já igualando e passando um pouco, né, do valor de capital que saiu do país no mês de julho. Porém, a entrada de capital está bem devagar, mediante principalmente aos ruídos ligados à política. E, sendo bem sincero, né, acho que o que mais está assustando, de certa forma, os investidores, fora a temporada de balanços lá fora nos Estados Unidos, que tem vindo bem forte, né? Lá fora continua renovando máximos por enquanto, né? E é claro, o capital estrangeiro, né, os investidores estrangeiros também eles vão perder a oportunidade de lucrarem um pouquinho mais lá, mesmo, vamos dizer assim, com uma possibilidade de risco de retorno de repentemente maior aqui, mas eu acho que atualmente eles enxergam muito mais risco do que retorno. E um outro ponto que eu acho muito complicado, pelo menos para o momento, é justamente, vamos dizer assim, a questão da insegurança jurídica causada por alguns atos, né, das grandes instâncias, né, dos nossos 3 poderes. Mas, como sempre, eu não gosto de falar muito de política aqui, até porque o YouTube não gosta, né? Bom, então continua sendo positivo a entrada, apesar que bem devagar, mas positivo. Dentro de resultados, nós começamos a semana com Melius
Tecnisa, Eves Pardini. Temos também a Baema. Tudo isso no dia 16, tá? Boa Vista Serviços, Cedro, Cosan com apresentação pública, né? Que já passou os números já na sexta-feira. Temos também a IRBR, Brasil Resseguros, né? Muito esperada por alguns, né? E como eu sempre digo, amada por alguns, odiada por outros. A Schultz, que se espera mais uma vez um bom resultado. A Gafisa. Panvel de Med. Mosaico, outra que se aguarda que venham bons resultados também, né? Para compensar os anteriores e principalmente a queda das ações, esperando uma reversão nesse trimestre. Jales Machado, Cruzeiro do Sul Educacional, HBR Reality Empreendimentos, Focus Energia, Petro Recôncavo, Prática, DASA, Get Ninjas, que fez IPO recente, Anima, Ambipar, Banco de Brasília, Semig, a Desktop, que também fez recente IPO, Bemob, Atma e Cinesystem. Isso só na segunda-feira, tá? Terça-feira, só apresentação pública. Quarta-feira, temos mais pagamentos de dividendos. Vou deixar para fazer um vídeo mais à frente um pouquinho. Quinta-feira, Assembleia Geral Ordinária da Inepar. Sexta-feira, Pome Frutas e MMX Mineração, entre outras. Isso é o que nós temos para informações públicas de resultados trimestrais durante essa semana. Se você tiver interesse que eu faça um vídeo explanando um pouco melhor os números, né? Um pouco melhor não, explanando os números de alguma dessas empresas, é só colocar aqui nos comentários que eu faço. Provavelmente o da MMX, né? Já tem um pessoal que já me pediu, provavelmente sai um vídeo na sexta, propriamente não, mas mais provavelmente no sábado, falando dos números da mineradora. Vindo para as nossas notícias, como sempre, né? Melius, Semig, RBR, Brisanet, Ambipar divulgam resultados nessa semana. Bom, dentre essas, né? Talvez uma das que seja a bem aguardada pelo mercado são Semig, IRBR e a Melius. Brisanet vai ser o primeiro, né? A primeira vez que ela vai estar participando desse evento, vamos colocar assim, né? E a Ambipar, sendo bem sincero, eu não conheço bem a empresa, né? Então não posso nem falar grandes coisas sobre ela. Voltando para o nosso bom e velho gráfico, né? E começando, como sempre, pelo Ibov. O que nós tivemos? Como já relatado inicialmente. Ibov fechou a sexta-feira a 121.193,75 pontos, alta de 0,41, porém na semana com uma queda de 1,32. Abriu a 122.808, fez uma mínima em 120.044, uma máxima em 123.597 e fechou a 121.193,75, como falado. Bom, aquela mesma situação, continuamos ainda, né, dentro da nossa região de suporte. Vou passar aqui para o diário rapidinho.
um pouco mais preocupante, porque eles estão justamente na parte de baixo da nossa região de suporte, né? Bem que ele fechou mais próximo à região do meio, né? Mas como eu falei, vale ficar ligado e pensar numa possível correção até essa próxima região aqui entre os 117 e 128 mil pontos. Não seria nada do outro mundo. Como eu falei, nem o bom movimento do mercado em relação à temporada de resultados, né? Os bons resultados que apareceram foram capazes de segurar o Ibov. Olhando no diário, sexta-feira tivemos um volume significativo na compra, né? Depois de 3 volumes na venda, sendo que apenas o volume da quinta-feira foi um volume significativo, né? Se o volume na quinta-feira não tivesse sido tão forte, talvez tivéssemos fechado um pouquinho melhor. Mas não foi. Fazer o quê, né? Aguardar os próximos movimentos. Porém, muito ligado, principalmente essa semana, com os ruídos ligados principalmente ao ambiente político e às nossas casas, principalmente, né, legislativa e judiciária. Fica um toque aqui para quem gosta de política e para quem não quiser ser pego, vamos dizer assim, de surpresa na terça ou quarta-feira. Olhando o estocástico, para todo efeito ele deu um sinalzinho aqui, beleza, já tinha citado isso no vídeo anterior. No diário, estamos perdendo para todos os efeitos essa região de suporte, né? Tá virando descendente, vamos ver como é que vai abrir essa semana. Momentum, para todos os efeitos, voltando a dar, vamos dizer assim, um respiro, né? Que seria, vamos dizer assim, um movimento de alta ou de compra, né? Como vocês preferirem, no caso da galera que eu gosto de operar mini índice, né? Ou índice. Aqui nessa região, já estamos bem dentro da região de sobrevendidos. O estocástico já deu para todos os efeitos um sinalzinho aqui, mas por enquanto bem tímido, porém bem dentro, como eu disse, dessa região que nós temos aqui de sobrevendido. Olhando o semanal, né? A situação está menos feia para todos os efeitos, né? Perdemos nessa semana a parte central das bandas de Bollinger, né? Ficando abaixo da média móvel de 20, né? Essa semana, para todos os efeitos, a gente voltou, tocou na banda, né? E agora esperar para ver o que vai acontecer. Uma posição até interessante, né? Na segunda-feira pode ser, se ele conseguir romper para a parte de cima de repentemente e conseguir se sustentar, né? Não fizer o chamado falso rompimento, igual fez aqui, né? Na semana passada, na semana retrasada, na realidade. E voltar, pode ser que o índice, mesmo com o volume que está, né? Que está um volume razoavelmente baixo, consiga ganhar força e voltar ali para aquela região dos 124, 125 mil pontos, né? Que seria essa posição aqui, ó, mais ou menos, ó, aqui na casa dos 125 mil pontos, né? Se bater aqui e ficar enrolando muito, aí complica. Para todos os efeitos, como muita gente tem dito, estamos numa posição interessante, né? Uma região, de certa forma, de compras, olhando graficamente pensando, porém tem que tomar muito cuidado, porque justamente esse ruído que eu falei pode azedar um pouco mais do que já azedou essa semana que passou. Olhando o ajuste, MACD apontando para baixo, sem sinal de recuperação, as duas médias apontando para baixo. Estocástico ainda tem espaço para chegar na região mínima de sobrevendido, né? O ABV ainda se segurando, né? Acima, na linha literalmente, um pouquinho acima, né? Quase que na linha do último fundo. E o momento ainda apontando para baixo, ainda com espaço para cair mais um pouquinho. Então tem que tomar muito
Cuidado que os gráficos eles não indicam claramente nenhuma posição para o momento. Olhando para o dólar, no diário, dólar naquela posição complicada, né? Bate ali e volta sempre, né? Vamos ver como é que vai ficar. Porém, dessa vez ele vem com uma força um pouco maior. A tendência, para todo efeito, o dólar está na parte de cima das bandas de Bollinger. Porém, como a gente pode ver, as bandas elas vêm se apertando, né? E quando ela aperta, em um momento ela vai expandir novamente, igual aconteceu aqui, ó. Igual sempre acontece naturalmente. E vai expandir ou para cima ou para baixo. Então vale a pena ficar sempre ligado também. Lembrando que os DIs essa semana puxaram bem forte, não tão, de certa forma estão descolados até da realidade, pelo menos a meu ver. E uma correção dos DIs, principalmente porque o dólar lá fora ele não tem estado numa situação tão confortável, vamos colocar assim, né? O governo americano continua imprimindo dinheiro e quer imprimir mais dinheiro. Isso para nós investidores aqui do Brasil é complicado, porque se de repente a política monetária americana mudar um pouco o tom e de repente a gente cismar de mexer na taxa de juros lá fora, né, vai tornar o mercado americano um pouco mais atrativo, até pelo nível de segurança para os investidores, vamos dizer assim, lá fora, e o resultado vai ser uma possibilidade para segurar essa evasão que a taxa de juros aqui de forma global, não só no Brasil, né, acabe se elevando também. Olhando o estocástico no diário, está chegando perto de num ponto que seria próximo, a gente pode ver um ponto que sempre ele tem se segurado, né? Então é um ponto importante para ficar prestando atenção. No teste, tem uma divergência para todo efeito, né? Que é ele que andando de lado, mas força para cima. Porém, no gráfico, ele apontando para baixo, né? Não fazendo mínimo, mas apontando para baixo. Tem uma divergênciazinha no ABV, pelo menos no diário. O momento está no meio do caminho, sem muita coisa a dizer. No semanal, o momento também no meio do caminho, apontando para cima. O ABV cruzou de baixo para cima a média móvel de 21. Porém, ainda voltando, né? Ainda abaixo para todos os efeitos dessas regiões de topo aqui que foram mais importantes. Estocástico. Eu tinha dado compra aqui para todos os efeitos, né? Aqui embaixo. Segue comprado. Por enquanto, sem uma tendência clara de reversão, para todo efeito seria compra. MACD cruzando as médias agora, testando, né? Perdeu volume na venda, voltando. Vai que agora que a gente vai saber realmente o que vai acontecer aqui pelo MACD. Então, teoricamente, o dólar está numa tendência de alta, pelo menos no curto prazo. Tendência, como eu falei, no diário aqui, na porção central, testando a média móvel central das bandas de Bollinger. No semanal, vamos ver o que vai acontecer. Já testou várias vezes, vamos dizer assim, essa parte central, como a gente pode ver, e não conseguiu, para todos os efeitos, romper. Não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal. A vantagem é que, como não tem havido interferência, né, do Banco Central, né, de certa forma é o próprio mercado que está se regulando. Então se torna interessante. Porém, nós olhando aqui nos últimos dias, né, o volume na compra tem sido bem forte. Indo para nossas ações para ficar de olho, como eu falei, eu não estou vendo, vamos dizer, no momento, apesar de muita gente dizer que a bolsa está em promoção, né? A hora de ir às compras, eu não consigo enxergar, principalmente que eu não vejo um panorama estável, principalmente, vamos dizer assim, olhando do ponto de vista econômico e político. Então, a única coisa que eu fiz para todos os efeitos foi uma breve alteração, tirando Edux, né?
que para todo efeito deu loss, né? Teria dado no nosso estudo loss. E mantive a Magalu, Quali, Via Varejo, Locamérica e BTG. Acrescentei a Qualicorp. A Qualicorp essa semana teve uma queda muito forte, né? Ela abriu em 24,70, fez uma máxima em 24,99, desabou até 18,70, fechou em 18,96, uma queda de 23,52 na semana. Então, olhando para a Quali, olha só o tamanho da vela, né? Dá até para assustar. Qual é a nossa posição, né? Qual seria a ideia? Vou colocar aqui no gráfico diário para ficar mais fácil. Bom, tá no ponto de entrada? Não. Não, porque caiu muito e caiu justamente por fundamento, de certa forma, né? A empresa vem apresentando alguns problemas, vem tendo, vamos dizer assim, um grau de cancelamento dos contratos. Para quem não conhece, a Qualicorp é uma empresa que trabalha no ramo de saúde, né? Ela trabalha no ramo de plano de saúde para todos os efeitos, né? E ela tem perdido margem para os seus, não posso nem dizer que são para os seus concorrentes, mas ela tem, vamos dizer assim, tendo um grau de cancelamento, né, de seus contratos com cliente muito grande. Apesar dela ter feito nos últimos dias, nas últimas semanas e meses, uma campanha muito forte para tentar, vamos dizer assim, resgatar essa imagem. Porém, isso acabou refletindo diretamente na cotação do papel. Todo mundo sabe. Cotação caiu, preço caiu, valor da empresa caiu, cotação segue lucro e segue o valor da empresa. Tá aqui a queda da semana. Para mim, ainda pode cair mais um pouco. Então, mediante esse cenário, a posição foi qual? Para o nosso estudo. Região de entrada 18,39 a 17,87. O loss está curto, está com 4,39. Por quê? Para vocês terem uma ideia o quanto a empresa caiu, né, durante essa semana. Vou passar para o gráfico semanal. A ponta desse candle aqui, ó, é do dia 11/5 de 2020. Ou seja, dentro da pandemia. E o meio desse candle aqui, que vazou para todos os efeitos abaixo, e esse aqui são justamente, ó, as 2 semanas mais críticas do período pandêmico. Ou seja, entre os dias 16 e 23/3. Ou seja, ela está próxima, o seu valor, né, aqui está próximo dos níveis justamente no período mais complicado, né, da crise sanitária. Porém, como eu disse, como ela está vamos dizer assim, numa tendência de baixa, né, alta é ótimo, muito forte, não dá para dizer que o ponto que ela está seja importante. Aí qual seria o racional, né, inicialmente? Veio para cá, começou a andar de lado, ou veio para cá, parou e apresentou um candle, né, vamos dizer assim, de reversão para todos os efeitos, né, e principalmente a mudança no sentido do MACD e principalmente do ABV, né, mostrando o volume na compra, merece uma entrada. Se chegou aqui e continuou apontando para baixo nesses 2 indicadores, invalida completamente o ponto de entrada. E aí onde vai esperar? Onde é que dá para esperar? O próximo ponto, né? Aí o próximo ponto seria inicialmente aqui nos 15,90, né? Ou na pior das hipóteses, tá? Ela voltar para fechar esse gap aqui em R$10,51, tá?
Sendo bem sincero, eu acho muito difícil esse último cenário aqui. Mas, como a gente sabe, né? O mercado ele precifica a ação de acordo com fundamentos, valor e o quanto a empresa pode entregar de resultado. E no momento, o resultado que ela não entregou não agradou de forma alguma. Primeira posição, como disse, foi baseado nessas posições aqui iniciais, né? A gente pode ver que é justamente um ponto importante, né? Foi quando a empresa ganhou força para todos os efeitos, né? Por isso que o stop está nessa região aqui, né? Porém, com a possibilidade de voltar para cá, que não é um topo tão importante, né? Mas, como eu disse, só é válida a posição a partir do momento em que ela mostre força compradora sobre a região. Se não mostrar, continua da mesma forma. Olhando rapidamente, vale não. Via Varejo voltou para caiu junto com tudo para todos os efeitos, apesar de ter apresentado um bom resultado. Olhando no semanal, está fechando em cima, como eu falei. Se abrir amanhã, apesar dela já ter dado a nossa primeira posição de entrada, né? Já teria dado a nossa primeira posição com 25% e até a possibilidade de saída, já, né? Aqui pode-se imaginar como até uma possível reentrada. Mas, para quem não saiu, não finalizou a operação, né? Para todos os efeitos, segurou. Pensando dessa forma, segurou o estudo para todos os efeitos, né? Dependendo do que acontecer na segunda-feira, aí seria o caso de sair fora da posição. Magalu deu ponto, deu 25, deu saída para todos os efeitos, né? Voltou para o ponto de entrada. Mesmo caso da Via Varejo. BPAC 11 se segurou. Agora é ficar de olho aqui justamente na média móvel de 21 períodos. E por último, LCAN, mesma situação, olhando para o semanal, parou literalmente em cima, né? Se abrir também e não ganhar força em cima desse patamar aqui, mesma situação. Encerra o estudo e vamos procurar outras empresas para se fazer um novo estudo. Dentro das notícias, presidente afegão diz que deixou o país para evitar derramamento de sangue. Isso aqui a gente tem que pensar, mas o que tem a ver? O que está acontecendo lá do outro lado muito? Bom, só lembrando que aquela região ali é uma região disputada. Muita gente fala que é por questões religiosas, né? Mas no fundo, todo mundo sabe que aquilo ali é uma região estrategicamente extremamente importante, porque a maioria dos dutos de petróleo passam justamente naquela região. Então ali o caso para mim é mais de interesse, né, econômico propriamente, né? Apesar de querer se dizer que não, do que qualquer outra coisa. Falando um pouco sobre cripto, rapidamente. A Cardano atinge top 3 e é destaque entre as maiores valorizações da semana, né? Bitcoin conseguiu romper aquela fatídica posição dos 40 mil dólares, né? E agora há pouco, quando eu dei uma checada, estava caindo 0,14 nas últimas 24 horas, ser negociada a 47,015.
Um destaque entre as moedas, né, vem justamente para duas moedas em especial. A Axie Infinity, né, que é utilizado no jogo, né, que fez um rebalanceamento para todos os efeitos na distribuição de tokens SLP, né, que são as poções que são utilizadas, que são as Small Low Love Potions, né. Porém, eles diminuíram na realidade o drop, né? Para quem não conhece, o drop é a quantidade de SLPs, né, que você recebe principalmente nas quests diárias, que eram de 100 na quest e de 50 no PVP obrigatório, né, que dá um total de 150. Eles reduziram de 100 para 50 e de 50 para 25. Acabou, no final das contas, tendo um reflexo positivo, né, porque a maior dificuldade de se conseguir fez com que os tokens, né, da Axie Infinity valorizasse 48%, sendo negociados a 341,77 em valor de mercado, passando a 20,7 bilhões sobre o pouco, e já ocupa, né, o 34º lugar na lista. E a Ripple, que conseguiu ter uma valorização também muito boa nessa semana, chegando aos topos, né, da valorização de até 60%, valendo a R$ 6,64. Com isso, ela fechou a semana no 6º lugar da lista, com 305,5 bilhões. Uma notícia de última hora para todos os efeitos, né? Mais uma vez, seu Elon Musk se metendo no meio das criptomoedas. O que ele fez? Ele disse que o Dogecoin é a criptomoeda mais forte no que se diz respeito a pagamentos. Resultado para isso, o Doge vem subindo estratosfericamente nas últimas 24 horas, né? Mais uma vez, ele colocando o bedelho no que ele não sabe, né? O mundo fala, mas o cara é um ótimo, pode ser ótimo que seja, mas não é a praia dele. Ele fica fazendo esse tipo de coisa, falando esse tipo de coisa e acaba, vamos dizer assim, distorcendo o mercado e não deixando que ele evolua de forma natural. Aí, de repente, uma moeda que poderia até ser uma boa oportunidade, de repente, daqui a pouco pode virar mico, justamente por conta de uma fala, vamos dizer assim, sem o menor conhecimento do que ele está dizendo. Não que eu seja especialista, né, mas é a minha visão. Atenção, ouro fecha com alta, com dólar e juros dos chamados treasuries, né, que são os títulos de tesouro americano, em baixa após dados dos Estados Unidos. Eu costumo dizer que ouro em alta significa apreensão dos investidores. Quando os investidores começam a, de novo, olhar para o ouro e ele começa a se valorizar, significa que eles estão preocupados com alguma coisa que eles, vamos assim, têm visto no mercado de forma muito preocupante. E mais uma vez, como sempre, reiterando, cuidado durante essas semanas, principalmente nesse mês de agosto, que acabou sendo um mês, por enquanto, né, está sendo um mês de desgosto, principalmente no Brasil. Ao contrário de lá fora, que vem fechando, né, próximo das máximas. Dentro das moedas, como eu falei, Bitcoin fechando a 47, agora há pouco 0,15. Deixa eu ver se eu consigo a cotação dela em tempo real aqui agora rapidinho, para a gente fechar o nosso vídeo. Deixa eu ver aqui. Bom, Bitcoin no momento sendo negociado a 47.438,5 dólares, uma capitalização de 839,53 bilhões, valorização de 1,53 nas últimas 24 horas. Ethereum 276,75 dólares,
capitalização de 384,05 bilhões, alta de 0,90. Cardano, no momento, vem caindo, né? Está com uma queda de 2,23 nas últimas 24 horas, cotado a 2,129099 cents de dólar, com a capitalização de 68,43 bilhões. Noticiazinha aqui de última hora, deixa eu conferir aqui. Bem por aí. Bom, Agência Brasil, o real digital reduzirá ainda mais o uso de dinheiro e papel, né? Mais uma vez, estamos migrando já a largos passos, pode-se dizer, para as moedas digitais. Daqui a pouco o dinheiro de papel vai ser alguma coisa que você vai ter num quadro em casa, né, para lembrar para os seus netos e bisnetos. Bom, como diz a matéria, né, ainda é incomum encontrar quem ainda vai a um banco sacar dinheiro para fazer pagamentos. Bom, depende. As transações digitais, sejam por meio de transferências, cartões ou Pix, facilitam o dia a dia e já fazem parte da rotina de muitos consumidores, e em alguns anos os brasileiros terão mais uma forma de lidar com o dinheiro. Será lançado o Real Digital, que está atualmente em estudo pelo Banco Central e o dinheiro digital será emitido pelo próprio BC. De acordo com os dados do BC, em junho de 2021, o total de papel moeda em poder de pessoas era de 283 bilhões, enquanto o volume de depósito à vista dinheiro depositado em conta corrente sem remuneração pelo banco era de 333 bilhões. Ao acrescentar que esse valor de outras formas de liquidez, como os depósitos remunerados, operações compulsórias, compra e recompra de ativos com pagamento de juros e títulos públicos federais, havia um total de 8,9 trilhões disponíveis de forma digital. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que hoje em dia tem mais dinheiro guardado do que em circulação no mercado. Bom, é uma tendência para todos os efeitos, né? A maioria dos grandes países estão estudando essa possibilidade. Alguns já pularam na frente, outros estão um pouco mais atrasados em relação a isso, mas, como eu disse, para todo efeito é uma tendência mundial. Bom, se você ficou aqui, ou melhor, ficou até aqui e gostou desse vídeo, ou chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like ou seu dislike também, não tem problema, como eu sempre digo. Mas deixe nos comentários o que você não gostou, para que possamos estar melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Se você gostou, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas venham até o canal. E como sempre, muito obrigado a todos. Uma boa semana, prudência e bons investimentos.